Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção! Isso pode ser um aviso do céu. Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma, pode resgatar a sua mente do abismo de uma ilusão que, segundo os ensinamentos de Thoth Jehut, é a prisão mais antiga e mais sutilmente construída de toda a existência. A prisão de acreditar que você já sabe. Existe uma armadilha espiritual que está destruindo famílias inteiras, carreiras inteiras, destinos inteiros, e ela não é feita de ferro nem de grades visíveis, mas sim de uma névoa densa de autossatisfação intelectual, uma doença da alma que faz com que a ignorância mais profunda se vista com a capa da certeza absoluta. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, nas injustiças, e se você está se sentindo cansado de lutar contra os sabichões do mundo, eu te digo, a luta real não está lá fora, contra o tolo que fala alto, mas sim aqui dentro, contra a voz sutil que insiste em dizer que você não precisa mais aprender, que a sua pequena taça de conhecimento já está transbordando. Essa voz, meu querido, é o sussurro do caos disfarçado de ordem. E se você não identificá-la agora, você se tornará, sem perceber, exatamente aquilo que mais critica. O que vou te revelar agora, menos de 1% da humanidade conhece com profundidade, e é a chave para desativar esse mecanismo de autodestruição que Thoth chamou de o grande engano da medida. O momento em que o ego, incapaz de aceitar a vastidão do incognoscível, se apega a um punhado de areia e proclama que possui a praia inteira. O efeito Thoth, a que nos referimos, não é apenas um estudo psicológico moderno. É um princípio cósmico de desequilíbrio, uma falha na balança de Ma'at, que ocorre quando a mente humana se recusa a medir sua própria luz e sua própria sombra com honestidade brutal. Porque as pessoas menos preparadas são justamente aquelas que mais exibem convicção, que mais gritam suas opiniões não fundamentadas e que são impermeáveis a qualquer correção. Não é apenas arrogância, é um mecanismo de sobrevivência psíquica que protege a fragilidade do ego. A mente, ao invés de admitir que não entende o universo, convence-se de que o universo é pequeno o suficiente para caber em suas crenças limitadas. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de mudar seu destino, porque o destino de quem se fecha para a sabedoria é a estagnação na roda kármica do erro repetido. Fica comigo até o final, porque o que eu vou falar no fim pode mudar sua vida, pois a verdadeira inteligência, conforme ensinada nos templos sagrados, não é a capacidade de acumular fatos, mas sim a humildade de reconhecer que somos apenas um reflexo, uma partícula minúscula da mente infinita, e que a jornada para a gnosis é infinita. O tolo, ao contrário, acredita ter chegado ao destino no primeiro passo, e é por isso que ele para de crescer, parando de vibrar na frequência da busca. Se você está se sentindo sozinha, abandonada, como se ninguém te entendesse, saiba que essa solidão pode ser um sinal de que você está carregando verdades que a maioria não está pronta para encarar. Mas cuidado! A certeza solitária é muitas vezes a armadilha do fanatismo. A diferença entre o sábio e o pretensioso não está no que eles dizem, mas no silêncio que eles guardam, na reverência que sentem pela profundidade do desconhecido. A ilusão da mente é acreditar que o mapa é o território, que o nome é a coisa, que a sua percepção é a totalidade. Você precisa ouvir isso hoje, não amanhã, não depois. Hoje. Porque a ignorância não é apenas a ausência de conhecimento, é uma força ativa que se manifesta como resistência à verdade. E essa resistência, quando se solidifica, impede o fluxo da luz criadora em sua vida. Estamos falando de um princípio hermético fundamental, o princípio do mentalismo.
Se tudo é mente, e sua mente se tornou um espelho distorcido que reflete uma imagem inflada de si mesma, então todo o seu universo manifestado estará inevitavelmente distorcido, levando ao erro, ao fracasso e à frustração. O tolo que se crê sábio é duplamente escravo, escravo de sua ignorância e escravo da ilusão de sua liberdade. Ele vive em uma bolha de certeza que, quando estourada pela realidade, causa o sofrimento mais agudo. Para quebrar esse ciclo, você precisa entender como Thoth nos ensinou a medir a nós mesmos, não pela régua do ego humano, mas pela escala da consciência cósmica. Essa jornada que começamos agora é um mergulho psicológico profundo, onde conhecimento se mistura com feridas emocionais, memórias esquecidas e revelações internas. Você sentirá que há algo oculto por trás de cada frase, como se estivesse decifrando um enigma existencial que está embutido em sua própria estrutura de pensamento. O efeito Thoth não é apenas sobre o que você não sabe, mas sobre a forma como você reage a essa falta de saber. O homem que se sabe ignorante busca, o homem que se crê sábio simplesmente para. E nesse parar, ele se petrifica, tornando-se um monumento imóvel em um universo de eterna vibração e movimento. A primeira grande revelação que Thoth nos lega e que desmantela o orgulho intelectual é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O que isso significa de verdade? Significa que a forma como você organiza o microcosmo da sua mente reflete diretamente a sua capacidade de compreender o macrocosmo da realidade. Se sua mente é um labirinto desorganizado de opiniões superficiais, de fragmentos de informações mal digeridas, de certezas herdadas e nunca verificadas, então o universo que você experimenta será igualmente caótico e incompreensível. A pessoa que se julga inteligente, mas está presa no efeito Thoth, falha na correspondência porque ela projeta a limitação de sua pequena mente pessoal sobre a mente universal. Ela não vê o mundo como ele é. Ela vê o mundo como ela é, pequena, incompleta e, pior, satisfeita com essa incompletude. Pense na água de um poço. Se você nunca saiu do poço, a água que você vê refletida é o céu inteiro, mas é um céu limitado pelo círculo de pedra. O tolo é aquele que jura, com uma convicção inabalável, que o céu é circular e escuro nas bordas. Ele rejeita a ideia de que existe um oceano de luz além da borda do poço, não porque tenha verificado, mas porque a sua própria experiência limitada se tornou a única medida de toda a verdade possível. Thoth nos ensina que a verdadeira medida da inteligência é a profundidade do poço que você está disposto a cavar em si mesmo e a coragem de reconhecer que, mesmo no fundo, o oceano da gnosis está sempre a milhões de milhas de distância. O ignorante é aquele que, por preguiça mental ou medo da vastidão, tampa o poço e declara que está cheio. É aqui que a dor se manifesta. O homem que se fecha para o aprendizado se torna rígido. A vida, no entanto, é regida pelo princípio da vibração, onde nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Quando você se fixa em uma certeza, você cessa sua vibração intelectual e espiritual e o universo continua a se expandir ao seu redor. Você se torna literalmente um corpo estático em um rio em movimento. E o resultado é o atrito, o sofrimento e a sensação de que o mundo está conspirando contra você. A frustração do tolo não vem da injustiça externa, mas da sua incapacidade de se dobrar à lei da mudança. Ele se agarra à sua pequena verdade estática, enquanto a verdade cósmica exige fluxo, adaptação e, acima de tudo, a humildade de descartar o que já foi para abraçar o que está se tornando. A ilusão da mente, segundo a tradição de Thoth,
É um problema de medida. O mestre da sabedoria é também o mestre da balança. Ele não está interessado em sua opinião, mas no peso de sua intenção e da sua compreensão. A pessoa presa no efeito Toth falha em pesar suas próprias palavras, seus próprios conhecimentos, na balança de Ma'at. Ela superestima o que sabe e subestima a complexidade do que ignora. Ela se torna um eco alto em um templo de silêncio, confundindo barulho com substância. E o perigo disso, meu amigo, é que essa falsa sabedoria é contagiosa. Ela contamina a pureza da busca, incentivando outros a também pararem, a também se contentarem com migalhas, acreditando que a mesa do banquete está vazia. Você já se perguntou, por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida? Muitas vezes, o sofrimento é o próprio mecanismo do universo, a lei do ritmo, tentando forçar o movimento em algo que parou. É o pêndulo balançando de volta com força para quebrar a estagnação da mente fechada. O tolo, ao invés de usar a dor como um sinal para investigar a si mesmo, culpa o mundo, culpa os outros, culpa a divindade, menosprezando a oportunidade de crescimento que a dor oferece. A ignorância, nesse contexto, é um escudo que impede a entrada da luz da autocrítica e, por isso, a escuridão da certeza cresce. A verdadeira inteligência, ensina Toth, está em reconhecer o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O conhecimento não existe sem o desconhecimento. A luz não existe sem a sombra. A inteligência, portanto, não é a ausência de buracos negros no seu saber, mas sim a capacidade de honrar esses buracos, de reconhecê-los como portais para o próximo nível de consciência. O estúpido, que se crê inteligente, tenta eliminar o polo da ignorância, declarando-o inexistente. Ele constrói uma realidade unidimensional onde ele está sempre certo. O sábio vive na tensão criativa da polaridade. Ele sabe que quanto mais ele aprende, mais ele descobre a vastidão do que ele ainda não sabe. E essa descoberta não é uma fonte de vergonha, mas de êxtase pela jornada interminável. Pense na história dos arquivos de Toth, o livro de Toth, que não era apenas um compêndio de fórmulas mágicas ou sabedoria, mas o registro da própria mente universal. O homem que se julga sábio, com seu conhecimento limitado, é como alguém que lê a capa de um livro e jura que compreendeu o universo. A arrogância é a casca grossa do medo, o medo de ser pequeno, o medo de ser vulnerável, o medo de ser corrigido. O sábio, por outro lado, aceita a correção como um presente, como um ajuste na balança de Ma'at, que o torna mais alinhado com a verdade cósmica. O estúpido vê a correção como um ataque pessoal, porque sua identidade está intrinsecamente ligada à sua opinião. Quebrar a opinião é, para ele, quebrar a si mesmo. Você está cansada de lutar e parece que nada muda? Eu te entendo, mas a mudança só virá quando você inverter a polaridade da sua busca. Pare de buscar respostas fora e comece a buscar a pergunta certa dentro. O efeito Toth prospera no ambiente da superficialidade e da velocidade. Vivemos em uma era onde a informação é abundante, mas a sabedoria é rara. Porque a sabedoria exige tempo, silêncio e, o mais difícil de tudo, a reavaliação constante das próprias fundações. O tolo consome informação para confirmar o que já acredita. O sábio consome informação para desafiar o que ele pensa que sabe. A profundidade da sua ignorância é a medida exata da sua pretensa sabedoria. Toth nos ensina que a mente é como um templo. Muitos se contentam em limpar o pátio de entrada, admirar os pilares e proclamar que conhecem toda a estrutura. Mas os verdadeiros mistérios, os arquivos da verdade eterna, estão guardados no Sanctum Sanctorum, no centro mais escuro e silencioso do ser, onde apenas a luz da meditação e da introspecção verdadeira pode penetrar.
O homem que se crê inteligente, mas que nunca entrou em seu próprio Sanctum Sanctorum, é um guardião de um templo vazio. Ele fala com eloquência sobre o que os outros disseram, mas nunca experimentou a gnosis em primeira mão. O grande segredo da transformação, segundo Toth, está no domínio do princípio do gênero. Tudo tem seu masculino e feminino, o ativo e o passivo, o desejo e a recepção. A inteligência estagnada, aquela que gera a ilusão da sabedoria, é puramente masculina, puramente ativa. Ela só quer emitir opiniões, dar respostas, projetar certezas. Ela perdeu a capacidade feminina de receber, de ouvir, de absorver o novo conhecimento com humildade. O equilíbrio reside na capacidade de ser um canal, ser ativo na busca, mas passivo na recepção da verdade, permitindo que ela se revele, ao invés de tentar forçá-la a caber nos seus preconceitos. O estúpido, que se crê inteligente, é um vaso fechado, onde nada entra nem sai, apenas fermenta a ilusão. A verdadeira tragédia do efeito Toth não é o erro que ele comete, mas a porta que ele fecha. Quando você se fecha para o aprendizado, você se fecha para o fluxo da vida, pois a vida é a manifestação constante da mente em movimento. Você se torna um ponto morto na espiral da evolução. E o pior, essa autossuficiência intelectual gera um veneno sutil no seu espírito, a incapacidade de amar e perdoar, porque amar e perdoar exigem a humildade de ver a complexidade do outro, de aceitar que a verdade dele pode coexistir com a sua, ou que a sua própria verdade pode estar incompleta. O tolo, fixado em sua certeza, só vê o erro no outro e a perfeição em si. Essa é a ferida que Toth nos convida a curar. A ferida do orgulho que se recusa a ser vulnerável. A vulnerabilidade não é fraqueza, é a porta de entrada para a sabedoria, pois é no momento em que você admite "eu não sei" que o universo pode começar a te ensinar. O efeito Toth é um mecanismo de defesa contra essa vulnerabilidade sagrada. Ele constrói uma fachada de competência para evitar a dor da descoberta de sua própria pequenez. Mas é somente ao aceitar a pequenez que podemos nos conectar à grandeza do todo. Você que está carregando um peso que parece impossível de suportar, fica aqui comigo. Esse peso pode ser o excesso de certezas que você insiste em carregar. O conhecimento verdadeiro não pesa, ele liberta. O que pesa é a insistência em defender uma posição insustentável, em lutar por uma bandeira que você ergueu na escuridão. O sábio de Toth é aquele que está sempre disposto a incendiar suas próprias bibliotecas internas, a queimar os livros das convicções antigas, para que novas sementes de compreensão possam ser plantadas nas cinzas férteis da dúvida. A dúvida, quando usada como ferramenta de investigação e não de paralisia, é a mais alta forma de inteligência. O que vou te contar agora mudou completamente minha forma de ver a fé e a busca espiritual. A maioria das pessoas busca a espiritualidade para encontrar certezas que as confortem. Mas Toth ensina que a verdadeira espiritualidade é a coragem de abraçar a incerteza que liberta. O tolo espiritual é aquele que memoriza textos sagrados, cita autoridades e se veste de rituais, mas seu coração é impermeável a qualquer nova revelação. Ele usa o passado como um escudo para não ter que enfrentar o futuro desconhecido. Ele confunde erudição com sabedoria e repetição com experiência. A mente, quando aprisionada na ilusão da suficiência, começa a operar em um circuito fechado, reciclando os mesmos erros, as mesmas reações, os mesmos sofrimentos. Você vê o mundo mudando ao seu redor, mas você permanece o mesmo, repetindo o mantra silencioso. Eu estou certo, eles estão errados. E esse mantra é a verdadeira maldição, o verdadeiro bloqueio kármico. Para Toth, a gnosis, o conhecimento verdadeiro, é o fluxo de energia pura.
Quando você se fecha, você interrompe esse fluxo. E o resultado é a decadência, a atrofia da alma. O princípio de causa e efeito, ou karma, opera de maneira implacável nessa ilusão. A causa é a sua convicção inflexível, o efeito é a repetição inevitável do erro. Você atrai para si situações que provam que você está errado, mas o efeito TOT é tão poderoso que, ao invés de aprender com o erro, você distorce a realidade para justificar a sua certeza inicial. É um loop de auto-engano que só pode ser quebrado por um ato radical de humildade. Ajoelhar-se diante da vastidão do desconhecido e pedir para ver com novos olhos, com o olho de Horus que enxerga além do véu. A metáfora do espelho quebrado é fundamental. O tolo que se crê sábio olha para um fragmento de espelho e vê apenas a sua própria face, ampliada e distorcida. Ele não percebe que esse fragmento é apenas um de milhões que compõem o espelho universal. A sabedoria de Thoth é a busca incessante por recompor esses fragmentos, mesmo sabendo que a imagem completa só será visível no final dos tempos, na união com o todo. O que alimenta a arrogância é a preguiça de procurar os outros fragmentos, a preguiça de ouvir as perspectivas que contradizem a sua. O pavor de admitir que a sua visão atual é apenas uma sombra projetada na caverna do ego. Muitas pessoas assistem vídeos como esse e não mudam nada, e depois reclamam que Deus não ouve. Mas Thoth te perguntaria: você está realmente ouvindo? Ou você está apenas esperando que as palavras confirmem a sua narrativa pré-existente? A mente fechada não absorve, ela peneira. Ela retém apenas o que serve para reforçar suas muralhas e joga fora o ouro do ensinamento que poderia derrubá-las. A busca pela gnosis é a busca por uma mente sem muralhas, uma mente aberta, vulnerável à verdade, onde a única certeza é a lei do movimento perpétuo. Imagine a mente como um vasto jardim. O efeito TOT é a erva daninha da opinião que sufoca todas as outras sementes. E essa erva daninha tem raízes profundas no medo primal da insignificância. Se eu não for o detentor da verdade, quem eu sou? O sábio de TOT entende que sua identidade não está ligada ao que ele sabe, mas ao que ele é. Uma manifestação em evolução da mente única. Ele pode se dar ao luxo de não saber, porque o seu valor reside na sua essência e não na sua performance intelectual. O efeito TOT, em sua manifestação mais perigosa, é a negação do princípio do ritmo. A vida é um fluxo e refluxo, um ciclo de acertos e erros, de elevação e queda. O ignorante, ao cometer um erro, tenta escondê-lo, negá-lo ou projetá-lo no outro, porque sua estrutura mental não suporta a ideia de estar em um ponto baixo do ciclo. O sábio entende que a queda faz parte do ritmo e que o erro é apenas o feedback necessário para impulsionar o próximo ciclo de crescimento. Ele usa a humildade para amortecer a queda e a sabedoria para garantir que a elevação seja maior e mais consciente. Você já pensou em desistir de tudo? Esse vídeo chegou na hora certa. Se você está nesse ponto de exaustão, é porque está lutando contra a maré do seu próprio ego. O efeito TOT drena sua energia, pois exige uma manutenção constante da ilusão. Você precisa estar sempre certo, sempre defendendo, sempre combatendo. A verdadeira liberação vem quando você larga o peso da necessidade de ter razão e abraça a leveza da busca incessante. Devemos nos perguntar, com a severidade de TOT, qual é a sua medida de inteligência? É o que você consegue memorizar? É a sua capacidade de argumentar? Ou é a sua capacidade de silenciar e ouvir o sussurro da verdade interior, a voz da sua alma, que é o único elo direto com a mente universal? O tolo confunde o barulho da sua própria boca com a voz da sabedoria. A jornada de TOT é uma jornada de desmascaramento. Desmascarar as ilusões que construímos para nos proteger do medo.
O medo de que não somos suficientes, o medo de que não sabemos o suficiente, o medo de que somos falíveis. A pessoa que se julga inteligente, mas que não tem a profundidade da alma, usa seu intelecto como um véu. Ela acumula títulos, diplomas, citações, mas a luz da gnosis nunca atravessa a casca de sua autoimportância. A sabedoria, meu querido, não é uma conquista estática, é um estado de ser, um movimento contínuo em direção à luz. O efeito Toth é a tentativa da mente de transformar o movimento em estagnação, de transformar o processo em produto final. Ele faz você acreditar que, ao ter lido um livro, você já é um iniciado. Ele faz você acreditar que, ao ter dominado uma técnica, você já é um mestre. Mas o mestre de Toth sabe que o verdadeiro domínio é a consciência constante da própria imperfeição e da própria ignorância. O que separa a busca verdadeira da pretensão vazia é a qualidade da dor. O estúpido sofre a dor da frustração externa. Ele sofre porque o mundo não se dobra à sua certeza. O sábio sofre a dor da introspecção. Ele sofre porque a cada nova camada de conhecimento ele precisa matar uma versão mais antiga e mais limitada de si mesmo. Essa é a dor necessária. A dor da transformação, a dor da alquimia mental que Toth nos ensina. Muitos buscam o poder da mente, mas esquecem que o poder mais perigoso é o poder da autodecepção. Se você consegue enganar a si mesmo com sucesso, você se torna impermeável a qualquer verdade externa. E essa impermeabilidade é o oposto da vida, é o oposto da vibração. Você se torna um casulo que, ao invés de se preparar para voar, se petrifica em uma falsa segurança. O efeito Toth é a petrificação do potencial. O princípio de causa e efeito nos lembra que cada palavra que sai da boca do tolo, que se crê sábio, é uma semente de desequilíbrio plantada no seu próprio campo energético. Ele fala não para transmitir luz, mas para inflar seu ego, para exercer controle, para dominar o espaço. O sábio de Toth, por outro lado, fala apenas quando o silêncio não é suficiente e suas palavras são medidas, pesadas e calibradas na balança da intenção pura. A diferença está na fonte. O tolo fala do ego, o sábio fala do ser. Você que está passando por uma traição, uma perda, uma dor que ninguém vê, saiba que às vezes a perda mais dolorosa é a perda da nossa própria ilusão. E essa perda, embora doa, é o presente mais precioso que o cosmos pode te dar. É o momento em que a casca se rompe e a luz da verdadeira autoconsciência começa a entrar. O efeito Toth nos mantém presos em uma rotina de auto-engano confortável. A sabedoria de Toth nos joga no desconforto brutal da verdade. A grande lição de Toth sobre a inteligência é que ela não é um acúmulo, mas uma subtração. É a capacidade de remover os véus, de desaprender o que foi falsamente ensinado, de descartar as opiniões que não têm peso na balança de Ma'at. O estúpido adiciona camadas de certeza, o sábio remove camadas de ilusão, e a cada remoção ele se torna mais leve, mais rápido, mais alinhado com o fluxo da vida. O que eu vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora, e depois é tarde demais. O efeito Toth se manifesta na incapacidade de aceitar a crítica construtiva. O ego ferido transforma a crítica em ataque, porque ele não consegue separar o conteúdo da mensagem do mensageiro. O sábio, mesmo que o mensageiro seja rude, extrai o grão de verdade e o usa para refinar seu ser. Ele entende que a verdade, muitas vezes, chega em embalagens feias. Pense na jornada dos iniciados no Antigo Egito. Eles não eram testados pelo que sabiam, mas pela sua capacidade de se desapegar do que pensavam que sabiam. O teste final era a morte do ego, a travessia do submundo, da sua própria sombra. A pessoa presa no efeito Toth nunca atravessa esse submundo. Ela fica na superfície, tomando sol na praia da sua autoimagem perfeita,
temendo a profundidade e a escuridão onde residem as verdades mais difíceis sobre si mesmo. O efeito Toth é, no fundo, uma fuga da responsabilidade. Se eu já sei tudo, não sou responsável pelo meu fracasso ou pela minha estagnação. A culpa é do sistema, do governo, da família, dos astros. Toth, no entanto, nos lembra do poder da vontade e da mente. Se tudo é mente, então você é o criador da sua própria realidade. A verdadeira inteligência é a capacidade de assumir a autoria total do seu caos e da sua ordem. O tolo prefere a ilusão de ser uma vítima inteligente do que a realidade de ser um criador ignorante. Deus colocou esse vídeo no seu caminho agora, porque você precisa dessa mensagem para iniciar a limpeza do seu templo mental. O primeiro passo da gnose é a purificação. Purificar a mente das certezas tóxicas, das opiniões estagnadas, dos julgamentos apressados. É esvaziar a taça para que ela possa ser preenchida com a água viva da sabedoria. A taça cheia de ilusão não pode receber a bênção. A complexidade da vida, ensina Toth, exige uma mente flexível, que se dobra, mas não se quebra. O estúpido que se crê sábio é rígido, frágil como vidro. Ele resiste à pressão, mas se estilhaça sob o impacto da realidade. A maleabilidade da inteligência é a capacidade de aceitar que o que era verdade ontem pode ser apenas uma preparação para a verdade de amanhã. É a aceitação do eterno devir, do fluxo constante, do princípio do ritmo trabalhando através de você. Observe a diferença entre a luz da tocha e a luz do sol. A luz da tocha é a sua pequena, autogerada certeza, que ilumina apenas o seu pequeno círculo e projeta sombras aterrorizantes no resto do mundo. A luz do sol é a sabedoria de Toth, a gnosis universal, que ilumina tudo sem esforço e não projeta sombras. O homem preso no efeito Toth gasta toda a sua energia defendendo a sua pequena tocha, com medo de que ela se apague e revele a escuridão da sua ignorância. O sábio se abre para o sol e permite que sua tocha se apague, sabendo que ele é parte da luz maior. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, pois esse vazio é a ausência da busca. É a alma gritando contra a estagnação. O efeito Toth silencia esse grito com a falsa satisfação. Ele diz: você já chegou, descanse, você merece. Mas o mestre de Toth nunca descansa na busca. Ele sabe que a sabedoria é um horizonte que se afasta à medida que avançamos, e a beleza da jornada está justamente nessa perseguição eterna. A humildade intelectual, que é o antídoto para o efeito Toth, é a aceitação do paradoxo. Aceitar que você pode ser ao mesmo tempo um ser divino e um eterno aprendiz. Aceitar que sua mente é poderosa o suficiente para criar mundos, mas limitada o suficiente para nunca compreender o todo. O tolo odeia o paradoxo. Ele exige respostas binárias, preto no branco, certo ou errado. O sábio vive na zona cinzenta da transcendência, onde as polaridades se unem na verdade superior. É urgente que você compreenda que a ilusão da mente não é apenas um problema pessoal, mas uma doença coletiva que impede a ascensão da humanidade. O tolo, convencido de sua verdade, se torna um agente de divisão, de conflito, de dogmatismo. Ele impede o diálogo, porque o diálogo exige que as partes se sentem à mesa, com a possibilidade real de estarem erradas. A sabedoria de Toth nos convida à união mental, ao reconhecimento de que todos somos estudantes na mesma escola cósmica. O que você vai ouvir hoje pode ser o início de uma transformação na sua vida, pois a transformação começa com o reconhecimento da doença. A doença é a certeza. A cura é a dúvida bem direcionada, a dúvida que leva à investigação, que leva à gnosis.
O verdadeiro poder, segundo Toth, reside no conhecimento do seu próprio limite. A pessoa que sabe o quão pouco ela sabe é a mais poderosa, porque ela opera com precisão, movendo-se com cautela onde a ignorância é grande. O homem que se crê sábio avança cegamente, destruindo a si mesmo e o que está ao seu redor. Ele confunde audácia com competência, e o resultado é sempre o desastre. A chave para sair da ilusão da mente está no princípio do ritmo aplicado à autoavaliação. Assim como as plumas e as marés obedecem a um fluxo e refluxo incessantes, sua alma também está sujeita a essa lei. O que você sente como desespero hoje é apenas a outra face da euforia que você já experimentou ou irá experimentar amanhã. O tolo se apega ao pico e se afoga no vale. O iniciado, aquele que ouve os ecos de Toth, entende que a chave para a estabilidade não é parar o movimento, mas neutralizá-lo dentro de si, utilizando a vibração superior da vontade para dominar a oscilação da polaridade. É aqui que a verdadeira alquimia começa. No caldeirão interno, onde o medo e a coragem se encontram, e onde você deve escolher qual força irá transmutar a outra. Muitos de vocês carregam a ilusão de que o sofrimento é um evento aleatório, uma punição divina ou um mero acaso cósmico. Essa é a primeira e mais devastadora mentira que a mente te conta. Toth, o 3 vezes grande, ensinou que tudo é mente e que o universo é mental. Isso significa que cada lágrima, cada fracasso, cada peso que você carrega começou como uma semente vibracional, alimentada pela sua própria atenção e emoção. Você é o criador da sua prisão. E o mais irônico é que você guarda a chave no bolso de trás. A inércia, meu querido, não é descanso. É a lenta putrefação da alma que se recusa a aplicar a lei. Ela se manifesta como o medo de começar, a preguiça de meditar, a recusa em confrontar a sombra que você insiste em varrer para debaixo do tapete da sua consciência. Se você está sentindo um vazio inexplicável, uma ausência de propósito que te paralisa, preste atenção, pois essa é a voz da sua alma, gritando contra o silêncio da sua vontade. O princípio de gênero, que rege o masculino e o feminino em todas as coisas, não fala apenas de corpos, mas de forças internas. Você precisa da energia masculina da ação, da penetração, da vontade focalizada para manifestar. Mas você também precisa da energia feminina, da receptividade, da nutrição, da espera silenciosa para que a semente germine. O desequilíbrio é a doença da alma moderna. Ou você age sem planejamento, queimando energia à toa, ou planeja infinitamente sem nunca ousar dar o primeiro passo. Onde está o seu equilíbrio? Onde a água e o fogo, o yin e o yang, o Osíris e a Ísis da sua psique se encontram em harmonia? Essa é a pergunta que Toth sussurra no vento. E se essa reflexão sobre a polaridade e o ritmo da sua própria vida te tocou profundamente, se você sentiu um arrepio de reconhecimento, é porque a verdade é uma vibração que a alma imediatamente reconhece. Não deixe essa energia se dissipar no ar. Use o poder da vontade. Curta este vídeo para ancorar essa intenção no seu campo vibracional e comente: eu sou ação e receptividade para selar o pacto com sua própria transformação. A transformação exige um movimento, ainda que seja apenas o movimento de um dedo na tela. Mergulhamos agora no ventre da terra, na jornada que Toth descreveu como a descida a Amenti, o salão onde as memórias do tempo são guardadas. Você não é um ser que começou nesta vida. Você carrega um fardo de existências, uma biblioteca de dores não resolvidas, de juramentos esquecidos e de poderes adormecidos. A dor crônica, o padrão de relacionamento que se repete, o medo irracional que te paralisa, tudo isso não é acaso. É o eco de vidas passadas, vibrando na sua frequência atual. O princípio da causa e efeito, ou karma,
não é punição. É a matemática cósmica que busca o equilíbrio. Se você planta o medo, você colhe o caos. Se você planta a verdade, você colhe o discernimento. É simples assim, mas a mente humana, na sua arrogância, prefere complicar e terceirizar a culpa. Tote nos alertou sobre a tentação da ignorância, que é o verdadeiro véu de Ísis. O ser humano teme a luz porque a luz revela a sombra. Você prefere culpar o destino, o chefe, o parceiro, o governo, qualquer coisa externa, para não ter que olhar para o arquivista interno, aquele que registrou cada intenção e cada reação. O maior milagre que você pode realizar hoje não é andar sobre as águas, mas sim assumir a total e irrestrita responsabilidade pela sua própria realidade. Somente quando você aceita que a causa está em você, a lei permite que o efeito também seja criado por você, conscientemente. Pense na metáfora da semente. Uma semente carrega em si a blueprint da árvore inteira, toda a sua glória e todo o seu fruto. Você é essa semente. Mas se você a mantém fechada no escuro com medo de se romper, ela morre na inércia. O medo de florescer é mais destrutivo do que o medo de morrer. Tote nos instruiu a quebrar o invólucro da personalidade ilusória, aquela máscara social que você usa para agradar aos outros, para que o eu superior possa finalmente respirar. Esse é o caminho do despertar, doloroso, mas infinitamente libertador. Muitos buscam fórmulas mágicas, rituais complexos, palavras de poder em línguas mortas. Mas o verdadeiro poder, o poder do nome, está na vibração da sua própria voz quando ela fala a verdade. É no silêncio da meditação, quando você aplica a lei do mentalismo e se lembra eu sou mente, eu sou vontade, eu sou causa, que os véus se rasgam. O universo, que é mental, ouve sua declaração e rearranja as partículas da realidade para se alinhar com a sua frequência dominante. Se sua frequência dominante é a escassez se manifesta. Se é a plenitude se derrama. É a lei da correspondência agindo. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Mas existe um perigo tremendo nesse caminho. Tote avisou que a ignorância, embora dolorosa, é um tipo de proteção. Quando você começa a despertar, você se torna visível. Você atrai a atenção daqueles seres, daquelas forças que se alimentam da vibração baixa, do medo, da dúvida. São os guardiões do umbral, as sombras do seu próprio inconsciente projetadas no mundo. O desafio não é lutar contra eles, mas elevar sua vibração a um patamar onde eles simplesmente não conseguem mais te tocar, onde a luz da sua consciência os dissolve como névoa ao sol. O seu campo eletromagnético é o seu templo. Você o está protegendo ou o está deixando aberto para que qualquer energia perdida entre e faça morada. Se você está disposto a proteger seu templo interior e a assumir o cetro da sua própria vida, eu te convido a compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão presas na inércia. Ao espalhar a luz, você fortalece a sua própria. Esse é o princípio de dar e receber em ação. A jornada do iniciado, segundo Tote, é uma jornada de descida e ascensão. Você desce ao inferno pessoal, ao seu próprio mundo de sombras e medos, não para ser consumido por ele, mas para resgatar os fragmentos de alma que você perdeu ao longo das existências. Cada trauma, cada dor, cada abandono que você viveu roubou um pedaço do seu poder. E a alquimia interior é o processo de derreter o chumbo da dor no ouro da sabedoria. Você não pode curar o que se recusa a sentir. Muitas vezes, a dor que você está sentindo hoje não é sua. É a dor de seus ancestrais, de sua linhagem, que você, por um profundo senso de lealdade inconsciente, aceitou carregar. Tote ensinou que a memória coletiva é um vasto oceano, e somos todos gotículas interconectadas.
Para se libertar, você deve honrar a dor, mas recusar-se a carregá-la. Você deve traçar o limite sagrado e declarar: isto pertence ao passado, eu sou o ponto de inflexão, a partir de mim a luz brilha. E como você traça esse limite? Pelo poder da palavra, a vocalização da sua vontade, a declaração da sua soberania. Pare de usar palavras de escassez e vitimização. Pare de dizer: eu não consigo, é muito difícil, eu não mereço. Cada vez que você verbaliza a limitação, você usa o seu poder criativo, o poder do verbo, para reforçar as grades da sua própria cela. O princípio da vibração é implacável. Aquilo que você fala, você atrai. Aquilo que você pensa, você se torna. Pense profundamente sobre o conceito de tempo. Você vive correndo, sempre esperando o depois, o momento em que as coisas finalmente se ajeitarão. Mas o tempo, como Thoth revelou, é apenas uma ilusão da mente tridimensional. O único ponto de poder é o agora. O passado é memória, o futuro é potencial. Se você não está enraizado no presente, se sua mente está constantemente vagando entre arrependimentos passados e ansiedades futuras, você está diluindo seu poder criativo. O mago, o verdadeiro praticante dos ensinamentos, concentra toda a sua energia no instante presente, onde a causa pode ser plantada com precisão cirúrgica. Você já parou para pensar que o seu maior obstáculo não é o diabo, nem o karma, nem as forças externas? É a sua própria dispersão mental. É a falta de foco que impede a manifestação. Thoth, em seus escritos mais secretos, descreveu a mente como um cavalo selvagem. Se você não o doma, ele te derruba e corre para onde bem entender, arrastando sua vida consigo. Domá-lo significa aplicar o princípio do ritmo à sua rotina, significa sentar-se em silêncio e observar a cacofonia interna, sem julgamento, mas com a autoridade de quem sabe que é o mestre e não o escravo. Se essa verdade te causou um pequeno tremor interno, se você sentiu que o tempo parou por um instante, isso é um sinal. Seu eu superior está tentando te alcançar. Não feche essa porta. Inscreva-se no canal agora mesmo, acione o sino, para que você não perca a próxima etapa desta jornada de revelação. O conhecimento de Thoth é progressivo e exige dedicação contínua. Vamos falar sobre o medo, essa névoa densa que envolve a humanidade. O medo não é a ausência de coragem, é a má aplicação da lei da atração. Você foca tanto no que não quer, que o atrai com a força da sua própria repulsa. Thoth ensinou que o antídoto para o medo não é a negação, mas o reconhecimento da sua natureza divina. Se você é um fragmento do todo, se o poder do infinito reside em você, como pode algo fora de você ter poder para te destruir? O medo é apenas a memória celular de um trauma antigo que precisa ser transmutado pela luz da consciência. O ritual mais poderoso que existe, meu querido, não envolve velas ou incensos, mas a capacidade de se auto-observar com honestidade brutal. Quando a raiva surgir, pergunte: de onde isso veio? Qual ferida antiga está sendo tocada? Quando a tristeza te afogar, pergunte: qual parte de mim está em luto? O que precisa ser liberado? Essa auto-investigação é a verdadeira oração, o verdadeiro sacrifício no altar da alquimia. Você sacrifica a ilusão do ego para receber a verdade do espírito. Existe uma armadilha sutil na busca espiritual que Thoth alertou: a fuga espiritual. É quando você usa o conhecimento elevado, a meditação e o retiro como desculpa para não lidar com a realidade material, com seus boletos, com seus relacionamentos difíceis. O mago não foge do mundo, ele o transforma. A lei da correspondência exige que o seu espiritual se manifeste no seu material. Se sua vida material está caótica, suas bases espirituais estão frágeis, por mais que você recite mantras.
O trabalho de Thoth é sobre a maestria total. Mente, corpo e espírito em perfeita sincronia. Muitos de vocês estão esperando um sinal grandioso, uma voz do céu, um milagre visível. Mas Thoth disse: os sinais estão por toda parte, mas seus olhos estão fechados pela poeira do mundo. O milagre é a sincronicidade perfeita que te coloca no lugar certo, na hora certa. O milagre é a intuição que te salva de um erro. O milagre é a pequena voz interna que te diz para parar e respirar. Você está tão ocupado procurando o trovão que ignora o sussurro da sabedoria. O verdadeiro buscador não procura a felicidade no futuro, mas a presença no agora. A felicidade, no sentido hermético, não é euforia, é estabilidade. É a paz que surge quando você alinha sua vontade com a vontade do todo. É a sensação de que, não importa o caos exterior, seu centro permanece inabalável. Essa é a promessa de Thoth para aqueles que dominam as 7 leis. E para quem se sente perdido no labirinto das próprias escolhas, lembre-se do princípio da causa e efeito. Cada escolha que você fez até hoje te trouxe exatamente para onde você está. Se você não gosta do cenário, não se lamente. Mude a escolha seguinte. O passado é fixo, mas a sua reação ao passado é completamente maleável. Você pode usar a dor de ontem como o combustível da sua transformação de amanhã. Essa é a única forma de pagar o débito kármico, transformando a dor em sabedoria e a limitação em poder. Se essa jornada de introspecção te fez ver a vida sob uma nova luz, se você sentiu a força dos ensinamentos de Thoth Jehuti penetrando o seu ser, então você não está mais sozinho. Comente aqui embaixo: a luz me guia, para que eu saiba que você fez essa conexão profunda e para que o algoritmo do universo entenda que você está pronto para o próximo nível de revelação. Agora, vamos mergulhar no aspecto mais temido e ao mesmo tempo mais libertador da gnose de Thoth, o confronto com o guardião. O guardião não é um demônio externo com chifres. O guardião é a soma de todas as suas crenças limitantes, de todos os seus medos internalizados, de todas as vozes que te disseram que você não é bom o suficiente, que você não é digno, que você vai falhar. E ele se manifesta como o último obstáculo antes da grande revelação. Muitos param aqui. Eles chegam à beira da verdade, e quando o guardião lhes mostra sua própria face assustadora, eles recuam, preferindo o conforto da miséria conhecida à incerteza da liberdade. Thoth ensinou que você deve olhar nos olhos do guardião sem piscar, reconhecer a projeção e então declarar sua soberania. A sombra só tem o poder que você lhe concede. A libertação não vem de fora, ela vem do interno. A verdadeira magia é a capacidade de reescrever o roteiro da sua vida, mudando a frequência da sua mente. Se você vive na frequência da vítima, você atrai predadores. Se você vibra na frequência do soberano, você atrai oportunidades e alianças. O universo simplesmente corresponde à sua assinatura energética. E como mudar essa assinatura? Pelo trabalho constante na lei da vibração. Não é um evento, é uma prática. É escolher a cada minuto o pensamento que você vai alimentar. O pensamento é energia. A emoção é o motor que impulsiona essa energia para a manifestação. Se você pensa em prosperidade, mas sente medo, o medo vence, porque a emoção tem mais peso vibracional do que o pensamento superficial. O verdadeiro trabalho é alinhar o que você pensa, o que você sente e o que você manifesta. Thoth, em sua sabedoria infinita, nos deu um mapa, não uma religião. As leis herméticas são as instruções de funcionamento do universo. Ignorá-las é como tentar pilotar um avião sem ler o manual. Você pode até decolar, mas a queda é inevitável. O conhecimento não é poder. O conhecimento aplicado é poder. E essa aplicação exige sacrifício.
Não sacrifício de bens materiais, mas o sacrifício da sua velha identidade, daquele eu pequeno e limitado que se sente confortável na mediocridade. Esse é o sacrifício mais difícil de todos, pois o ego luta pela sua sobrevivência com todas as suas forças. Ele prefere que você continue infeliz, desde que você continue sendo quem ele pensa que você é. A verdadeira riqueza, meu amigo, não é medida pela quantidade de ouro que você acumula, mas pela quantidade de luz que você consegue reter dentro de si. O ouro exterior é apenas o reflexo do ouro interior. O universo é um vasto espelho que reflete o seu estado interno. Se você está vendo escassez, olhe para dentro. Onde está a sua escassez de fé? Onde está a sua pobreza de espírito? Lembre-se da lição do princípio de gênero na manifestação. A semente, ideia, masculino, precisa ser nutrida no útero, emoção, feminino, para crescer. Se você tem uma ideia brilhante, mas a abandona na primeira dificuldade, você aborta a criação. Seja paciente, seja persistente, mas acima de tudo, seja fiel à visão que o todo lhe plantou na mente. E se essa mensagem te deu a força para continuar, para lutar mais um dia, para não se render ao cansaço e à dúvida, então este vídeo cumpriu sua missão. Não deixe que essa faísca se apague. Compartilhe esse tesouro de Thoth para que outros também possam acender suas próprias chamas. O maior segredo revelado por Thoth está na tríplice manifestação. O homem é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é o veículo, a alma é a emoção e a memória, e o espírito é a centelha divina, a conexão com o todo. A maioria de vocês vive apenas no corpo e na alma, emoções. O espírito está adormecido, esperando que você o convide de volta à festa. O espírito só pode ser ativado pela vontade pura e pelo amor incondicional. O amor, na visão hermética, não é a paixão cega ou a dependência emocional. O amor é a força de coesão do universo. É o reconhecimento de que você e o outro são expressões do mesmo todo. Quando você opera a partir desse amor, você transcende a polaridade, você domina o ritmo e você se torna a causa, em vez do efeito. Você está pronto para parar de ser apenas um espectador da sua própria vida? Está pronto para pegar o pincel e começar a pintar a tela da sua realidade com as cores da sua verdadeira vontade? O caminho está traçado. As leis são claras. O único obstáculo é a sua própria permissão. A jornada de volta para casa, para a unidade com o todo, é a única jornada que realmente importa. Thoth nos deu a certeza de que a morte não é um fim, mas uma transição, uma mudança de frequência vibracional. O medo da morte é o medo da transição, o medo de perder a identidade que você construiu, mas a sua verdadeira identidade é eterna e imortal. Ela não pode ser perdida. Abrace a incerteza, pois é nela que reside a magia. Abrace a dor, pois é nela que reside a sabedoria. E abrace o silêncio, pois é nele que reside a voz de Thoth, sussurrando as verdades eternas. Se você chegou até este ponto, se sua alma reconheceu o chamado, você não é mais a mesma pessoa que iniciou este vídeo. Você é um iniciado em potencial. Não traia a si mesmo. Não volte para a inércia. Se este conteúdo tocou as profundezas da sua alma e despertou uma sede insaciável por mais sabedoria, se você sente que precisa de mais luz para atravessar essa névoa, faça o seguinte: comente "Eu despertei" e compartilhe este vídeo em seus grupos de estudo. Essa ação simples é a manifestação da sua vontade e ativa o princípio de causa e efeito em seu favor. O universo responde ao movimento. Lembre-se da última e mais importante lição de Thoth, gravada na tábua mais antiga: busque a luz e a luz te encontrará. Não espere que a resposta caia do céu. O céu está dentro de você. E agora, meu querido,
Depois de ter percorrido os corredores silenciosos de Amenti, confrontado o guardião e sentido o peso dourado das leis eternas, chegamos ao momento de ancoragem. Você não recebeu apenas informações, você recebeu uma iniciação em som e vibração. Pense em tudo que foi revelado: o pêndulo implacável do ritmo, a dança eterna da polaridade, a responsabilidade terrível e gloriosa da mente criadora. Tudo isso se condensa em um único ponto. O ponto que Thoth Jerhuti tentou nos mostrar através de eras e eras: a unidade. Você sentiu o incômodo, a tensão, a dor do reconhecimento? Isso é bom. A dor é o som do ego rachando, permitindo que a luz enfim passe. Não tente ignorar o que foi despertado. A verdade, uma vez vista, não pode ser desvista. Ela se instala na sua alma como uma semente de fogo. E essa semente exige nutrição e espaço para crescer. Não volte para a superfície como se nada tivesse acontecido. Permita que essa descida ao seu interior mude a forma como você respira, como você anda, como você escolhe as palavras. O grande segredo final não é complexo, é paradoxal. A maestria não está em controlar todas as coisas, mas em se entregar totalmente à lei, sabendo que a lei é o amor. Você se torna livre não quando quebra as regras do universo, mas quando as compreende tão profundamente que pode usá-las para tecer o seu destino. A dor que te trouxe até aqui foi o seu professor mais rigoroso, e a lição mais profunda é que a fraqueza que você tanto teme é, na verdade, a porta de entrada para uma força que você ainda não ousa reivindicar. Olhe para o céu noturno, meu filho, minha filha. Cada estrela, cada galáxia obedece a um ritmo e a uma lei. Você não é exceção. Você é um universo em miniatura, e o caos que você percebe é apenas a desorganização temporária de um cosmos que está prestes a se reordenar sob o comando da sua vontade. Lembre-se, quando o coração do mago está em paz, o universo ao seu redor silencia para ouvi-lo. Essa jornada não termina aqui. Ela apenas começou. O real trabalho é levar o sussurro de Thoth para o barulho do seu dia a dia. É manifestar a luz em cada pequena escolha, em cada reação que você tem. Não se contente com a metade da verdade. Abrace a totalidade da sua divindade e da sua humanidade, pois o caminho da sabedoria é a eterna ponte entre o que você é e o que você está destinado a ser. A última verdade que você precisa carregar consigo é esta: a sua existência é a prova de um amor maior que sustenta todas as leis. O retorno à fonte é inevitável. A única escolha é se você fará essa jornada na ignorância da escuridão ou na plenitude da luz. Se você sentiu o chamado, se essa vibração ressoou com a sua alma, o próximo passo é aprofundar essa conexão. Para que a chama não se apague, eu te peço: curta este vídeo para selar essa experiência, comente "A sabedoria de Thoth me guia", para ancorar a intenção no seu subconsciente e, mais importante de tudo, compartilhe essa mensagem. Faça com que esta luz chegue àqueles que ainda tropeçam na escuridão. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. O próximo passo da iniciação virá em breve. Permaneça na luz. Depois de toda a travessia, meu querido, o silêncio finalmente chega. Não é o silêncio do fim, mas o silêncio que precede a verdadeira criação. O vazio fértil onde a mente, conforme ensinou Thoth Jerhuti, finalmente se reconhece. Você decifrou o enigma de que o caos lá fora não é a sua sentença, mas apenas o reflexo distorcido da desordem interna, o espelho quebrado da vida que te atormentava, que era apenas um convite urgente para você juntar os fragmentos e ver a imagem completa do seu poder. Thoth sussurra através dos éons: tudo é mente, o universo é mental. E se tudo é mental, o único cárcere real é aquele que você se recusa a desmantelar, tijolo por tijolo,
com a luz do conhecimento recém-adquirido. Não se engane, a verdadeira liberdade não está em escapar do mundo, mas em reestruturar a sua percepção dele, elevando a vibração de dentro para que o mundo, por lei da correspondência, se reorganize ao seu redor. A esperança que agora pulsa em seu peito não é uma promessa vazia jogada ao vento, mas a certeza inabalável da lei. Entenda que a dor não foi um castigo divino ou um azar do destino, mas sim o atrito necessário, o fogo alquímico preciso para polir o diamante bruto da sua alma, revelando sua essência imutável. O medo que te aprisionou por tanto tempo se dissolve agora, não porque eu o bani magicamente, mas porque você teve a coragem de reconhecer a própria sombra, de olhá-la nos olhos e, finalmente, de integrá-la, transformando-a em força motriz. Você é, de fato, o alquimista da sua própria existência. O oculto que buscávamos nas profundezas dos mistérios agora se manifesta como uma verdade simples e brutalmente poderosa. O grande arquiteto da sua vida não está sentado em um trono distante, esperando que você implore por migalhas de felicidade. Ele está em você, esperando apenas que você comece a agir a partir da certeza e não mais a partir da dúvida. Que a luz da tríade superior, a Santíssima Trindade do saber, do querer e do ousar, ilumine cada passo seu a partir deste momento. Que a semente do conhecimento, que hoje plantamos no solo fértil da sua consciência, floresça em propósito inabalável e em uma autoridade interna que jamais poderá ser questionada pelas ilusões do mundo material. Que você jamais se esqueça da verdade ancestral que agora reside em seu coração, gravada a fogo. Que o poder da criação reside na ponta da sua intenção e que a inércia é o único pecado contra o progresso. Que a vibração do seu ser, purificada pelo entendimento dos 7 princípios, ressoe com a abundância, a saúde plena e a sabedoria que lhe é de direito por lei universal. Que você seja, a partir de hoje e para sempre, o reflexo fiel do Que assim seja o seu caminho. Pois você, meu querido, é o próprio caminho, e a jornada de 1000 léguas se inicia com o primeiro passo mental. Se esta jornada profunda tocou o centro da sua alma, se esta verdade ressoou como um sino ancestral dentro de você, quebrando as paredes da sua limitação, não permita que ela se dissipe no esquecimento da rotina. A lei da correspondência exige que aquilo que é de valor intrínseco seja compartilhado para que a energia circule. Deixe a sua marca vibracional neste encontro. Curta este vídeo agora mesmo, para que a sua frequência atraia esta mensagem a outras almas sedentas que buscam desesperadamente o ponto de equilíbrio. Comente abaixo a palavra 77, com as letras maiúsculas, para selar o seu pacto silencioso com a sabedoria de Thoth e mostrar ao universo que você está preparado e determinado para o próximo nível da iniciação e da maestria. E claro, inscreva-se neste canal, ativando o sino da notificação para que possamos continuar nossa caminhada juntos, desvendando os mistérios que os sábios do Egito deixaram escritos não em papiros, mas nas estrelas e no código genético da sua própria existência. A luz espera o seu retorno. Até o nosso próximo encontro na encruzilhada da verdade.